Boa noite, gente. Boa noite para quem chega agora para os estudos de textos. Boa noite para quem segue após a prática noturna. O ideal seria a gente ter essa prática e depois ter a leitura do texto. E agora a gente vai entrar num texto que é um livro de Swami Kuvalayananda chamado Pranayama. É um livro que, na verdade, eu tinha intenção de começar os nossos estudos do semestre com ele. Mas a gente foi começando por outros cantos, né? A gente foi pegando um pouco do que o Raízes do Yoga fala sobre pranayama, esse tema, Hatha Yoga, fala sobre pranayama. E agora a gente vai entrar numa leitura um pouco mais contemporânea, um livro que foi editado e lançado pela última vez por Swami Kuvalayananda em 1966, quer dizer, já é um tanto antigo, mas que ele foi escrito pela primeira vez em 1933, sua primeira edição. Na verdade, 1931, estou vendo aqui. 33 talvez tenha sido a primeira vez publicado em janeiro de 1931, ou seja, quase 100 anos atrás. Ele tem esse tom, esse caráter mais contemporâneo, se a gente vai comparar com os livros antigos, né? Clássicos do yoga, como os textos do Hatha Yoga, Sutras de Patanjali, né? Esses textos mais antigos, por exemplo. Mas, enfim, ele tem, né, uma outra linguagem em relação a esses textos antigos. E Swami Kuvalayananda, como muitos aqui sabem, ele foi um pioneiro em relação a uma linguagem científica do yoga. Tá? Pesquisas científicas, uma linguagem científica. Então, esse livro, ele vem com esse tom, vem com esse teor. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal. As coisas me parecem que, mas se o som estiver bom, uh, a gente vai seguindo. Médio. Ruim. Médio é ruim, né? Médio é chato. Já é um assunto que não é dos mais fáceis. Então, segura aí. Me dá um minutinho. Eu vou trocar de lugar. Melhor. Muito bem, gente. Então, eu dizia que livro escrito por Swami Kuvalayananda é um pioneiro em relação à pesquisa científica. Por que que ele era um pioneiro em relação à pesquisa científica? Qual era o ambiente, qual era o momento, qual era o momento histórico? O momento histórico era um momento do yoga em descrédito na própria Índia, né? Descrédito por quê? Porque começaram a aparecer, porque assim, né, resumindo muito a história, o yoga sempre foi alguma coisa praticada por pequenos grupos. Nunca foi alguma coisa assim popular, nem mesmo na Índia. Uh, mas chega um momento onde começa a haver uma espécie de contato entre aqueles antigos praticantes que tinham habilidades muito diferentes das pessoas, né, da sociedade, e um contato com a própria sociedade. Tem um caso, inclusive, que ficou famoso, e no reino do Punjab, essas regiões da Índia, elas eram reinos, né? Tinham seus marajás, mesmo a Índia sendo já uma colônia britânica, tinham ainda essa manutenção dos reinos e dos marajás. E no reino do Punjab surge um yogi que dizia assim: eu consigo ficar soterrado por 40 dias e aí eu sobrevivo. E aí as pessoas ficaram muito curiosas, porque não era uma figura comum, não era uma figura diferente, excêntrica.
não exatamente admirada, mas que despertava alguma curiosidade. E aí as pessoas se interessaram, elas ficaram curiosas e quiseram saber como é que seria isso. E aí esse yogi senta dentro de uma caixa de madeira, essa caixa de madeira é pregada, acorrentada, essa caixa de madeira é coberta por barro, ela inteira vedada com barro, e essa caixa de madeira vedada com barro estava dentro de uma casinha, uma pequena casinha, que também só tinha uma porta, essa porta também foi vedada, e ele ficou lá 40 dias. E quando ele volta, quando as pessoas voltam, né, elas quebram aquela pequena porta de entrada da construção, elas quebram todo aquele barro que envolvia aquela caixa de madeira, abrem a caixa de madeira, estava lá o yogi todo com a pele enrugada, pálida, o pano todo mofado, o cabelo e a barba engrenhados, mas ele abre os olhos. E essa foi uma das primeiras narrativas assim registradas dessa relação estranha entre um yogi e uma sociedade, né? Então, assim, desperta curiosidade, mas ao mesmo tempo desperta medo, desperta estranhamento, desperta, assim, uma rejeição. Os ingleses emitiam relatórios dizendo que os yogis eram vagabundos, que eles eram pessoas sem reputação, que eles eram perigosos, que eles eram ligados à magia negra, feitiçaria, e assim, pode ser que fossem mesmo, né? É, sexo ritualístico, uso de substâncias proibidas, como carne, como álcool, como o que a gente chama de drogas, plantas de poder, e eram mesmo, né? E eram mesmo. Magia, feitiçaria, eram como xamãs, né? E E aí, quando alguém, eles não estavam interessados em se relacionar com a sociedade, mas quando alguém vem por algum motivo como esse yogi que fala, olha, eu quero me exibir aqui, isso começa a ter uma opinião pública, né? Um contato público e tal. E não era positivo, não era bem visto, não era algo que a sociedade, de alguma forma, se interessava, ou via aquilo como uma prática como a gente enxerga hoje em dia, uma prática para a saúde, uma prática para o bem-estar, uma prática para desenvolvimento de consciência e tal, né? Não era visto assim. É mais ou menos como a gente nunca ter visto nenhum tipo de prática como essas e cai dentro de uma comunidade indígena que nunca teve contato com o público lá na Amazônia e a gente vê aquele xamã fumando um cachimbo e começando a fazer uma determinada prática e talvez aquilo não nos pareça algo assim que não seja possível ou que não seja desejável ou que se torne uma rotina como o yoga é para nós, né? É muito diferente. Era muito diferente. Então, o Swami Kuvalayananda, ele vem num contexto como esse. Ele vem com o objetivo, que no fim ele é muito bem sucedido nesse objetivo dele, de que o yoga reconquiste ou conquiste uma credibilidade. Uma credibilidade. Para isso, ele vai usar os métodos aplicados nas ciências ocidentais. É isso que ele diz. Olha, a única forma que eu encontro de fazer com que o yoga possa ser bem visto pela sociedade, útil para a sociedade, praticado pelas pessoas da sociedade, é trazer a comprovação científica e mudar a linguagem, porque nessa antiga linguagem tradicional, as pessoas não vão entender nada, ou elas vão entender tudo errado. E aí a coisa vai se bagunçar, vai se perder e então ele é meio que assim um dos primeiros elos de passagem entre um yoga muito limitado e restrito de uma comunidade ou de pequenas comunidades que praticavam para um yoga difundido, popularizado, presente em todas as cidades do mundo praticamente, né?
Você vai lá no interior do interior, tem alguém que dá uma aula de yoga, você está, né, em cada lugar, a gente dá os nossos cursos de formação, vem gente de todo lugar do Brasil. Então, assim, é uma coisa que passou por uma transformação absurda e bastante rápido, porque isso tudo aconteceu assim em menos de 150 anos, né? Swami Kovalananda funda seu instituto em 1924, ou seja, 100 anos atrás, está completando 100 anos, o centenário do Instituto de Kaivalya-Dhamma, que é o instituto que ele funda, e que acaba sendo o nosso principal elo de ligação, é a nossa tradição, é de onde vêm todas as minhas bases, né, que primeiro vieram pelos meus pais, que estudaram lá em 1979, que tiveram a professora deles, a Dona Inês, que estudou lá em 1966, e que foi a primeira mulher aceita para estudar nesse espaço. Eu já contei essa história aqui, né? Estou só recapitulando. 1966, que foi o mesmo ano que Swami Kovalananda morreu, né? Então Inês nunca chegou a vê-lo, porque ela chegou lá poucos meses depois dele morrer. E mas toda a base estava estabelecida, tinha professores incríveis e tudo isso aconteceu. Então, Pranayama é este livrinho aqui, ó. Este livrinho. Uh, esse livrinho em inglês, né? E que está agora, assim, em fase final de revisão, já está traduzido. Ele já foi publicado em português, só que ele é uma edição esgotada, como várias, né? E a gente está aqui num processo de revisão, tem coisas para corrigir, principalmente no sânscrito, mas também na atualizar um pouco a linguagem, né? E, e ele deve ser lançado em breve. Tá bom? Então, essa é a introdução. Eu vou começar compartilhando a tela e mostrando um pouco da estrutura do livro para vocês. Peraí. Ele é bem pesado, então dá umas travadinhas aqui, mas vai. Peraí, gente, estou achando aqui o índice. O índice, aqui está. Pranayama. Então ele tem uma introdução, e aí ele tem o corpo do texto, que é dividido em 13 capítulos. Um, que é por onde a gente vai começar, mas não lendo tudo, mas pegando as partes principais, que é a explicação do mecanismo respiratório. Então, é o aspecto anatômico e fisiológico da respiração, o que é interessante, né? É interessante para a gente entender algumas coisas aqui. Não vou ficar lendo tudo, tá? Porque Swami Kovalananda algumas vezes tem uma linguagem excessivamente detalhada, né? E olha que para eu dizer isso é porque talvez seja excessivamente mesmo, né? Eu já gosto de um detalhamento. Às vezes eu me canso um pouquinho, falo, tá bom, né? Fala da narina do lado esquerdo e tal. E aí, ao invés de dizer que o lado direito é igual, não, fala tudo de novo do lado direito. Você fala, tá, poxa, beleza. Segundo capítulo, ele vai falar sobre os asanas e algumas técnicas associadas, como drishtis, como bandas, que são apresentados em alguns desses asanas clássicos, lá do Hatha Pradipika, principalmente. Depois ele vai falar sobre aspectos gerais do pranayama. A gente vai ler isso aqui é muito importante. Talvez seja a parte mais importante que a gente vai ler com cuidado, é esse capítulo 3, aspectos gerais do pranayama. E depois ele vai entrar
nos 8 pranayamas descritos, né? O Ujjayi, bom, Kapalabhati não é um pranayama, mas ele vai pôr aqui para explicar o Bhastrika, e uma técnica respiratória muito importante. Então, Ujjayi, Bhastrika, Surya Bedana, Sitkari, Sitali, Brahmari, Murcha, Plavini são os 8 pranayamas apresentados no Hatha Pradipika. Não precisamos de todos, né? Não precisamos de todos. A gente vai ler o Ujjayi com bastante atenção, já que ele é o pranayama que Swami Kuvalayananda se detém mais, ele fica explicando mais em detalhe. Depois que forem apresentadas as bases, dos aspectos gerais, depois que ele fala de Ujjayi, depois que ele fala de Kapalabhati, as outras coisas elas são assim bastante repetitivas, né? Então ele simplifica muito a explicação, porque são algumas alterações em cima dessa mesma estrutura, dessa mesma base. E ele vai falar no fim sobre um valor fisiológico e espiritual do pranayama, o que é também bastante interessante. Tá? Então esse é um pouco do meu plano. E a gente começa pelo lado chamado respiração, que são seus aspectos anatômicos, fisiológicos. Para isso eu vou pular a introdução. A introdução é um panorama histórico do pranayama, fala do pranayama como ele é apresentado em alguns textos, como o Bhagavad Gita, como os Yoga Sutras, como os textos de Hatha Yoga. Opa, passei. É super pesado isso aqui, então ele dá um pouco lento, mas vai. Tá, a respiração. Pranayama é um exercício yógico baseado na respiração. Portanto, é desejável que o praticante de pranayama esteja familiarizado, está muito pequeno, vou aumentar um pouquinho, esteja familiarizado com alguns detalhes importantes do sistema respiratório. Por isso, propusemos-nos a descrever nesse capítulo algumas características da anatomia e da fisiologia da respiração. Tá? A respiração consiste de alternada expansão e contração do tórax. Então, ele já está dizendo a respiração acontece no tórax, por meio das quais o ar é trazido para dentro dos pulmões ou expelido deles, o ar atmosférico. Né? Nesse capítulo, consideraremos primeiro os diversos órgãos que estão diretamente relacionados a essa passagem do ar para dentro e para fora, e depois veremos como esses órgãos atuam nos diferentes estágios da respiração. E aí os órgãos que ele vai dizer, listar são o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Os nervos e vasos sanguíneos conectados a essas partes também podem ser encarados como órgãos da respiração. Né? Nervos, nosso sistema nervoso envolvido nisso, que está sustentando a nossa respiração, sem que a gente tenha que ficar ali comandando o tempo inteiro, né? E fazendo da respiração uma coisa muito particular, que é ao mesmo tempo autônoma e voluntária. Né? Eu esqueço dela, ela está lá acontecendo, ou se eu quiser controlar, eu controlo. Então, a parte nervosa é a parte circulatória, porque no fim a gente vai respirando para que a gente possa, né, fazer com que esse oxigênio chegue no sangue e que o ar expelido, né, leve o gás carbônico ali. Então, é importante olhar para o aspecto circulatório e para o aspecto nervoso também. Em geral, o nariz não é incluído nessa lista, né? O nariz. Mas, se desejamos escrever sobre a respiração do ponto de vista iógico, o nariz não
deve apenas ser incluído, como deve ser estudado detalhadamente. Ele vai ser bem detalhista nesse nariz aí. Não vou ser tão detalhista quanto ele, tá? Começa pelo nariz, porta de entrada, primeira passagem. E aí ele vai falar do nariz, ó, olha no espelho, vê lá por dentro, coloca uma luz, tenta ver o furinho. E assim, tá bom, a gente consegue enxergar alguma coisa lá dentro das narinas, mas a gente não. O mais importante talvez seja a gente entender como é que é a sua anatomia interna, né? E ele vai dizer que, tá, a gente tem aqui os orifícios por onde o ar entra, ah, esses orifícios eles vão percorrer aqui essa parte externa do nariz, né? Mas logo isso vai entrar para uma parte interna. E essa parte interna, ela tem três passagens. E é isso que eu quero mostrar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês enquanto a gente vai lendo. Cadê essas imagens? Espera aí. Ah, tá aqui. Então, olha só. Quando o ar entra pela, pelas narinas, ele vai fazer três caminhos. Em geral, a maior quantidade de ar vai passar por esse caminho baixo. Quem fez a prática de pranayama agora era exatamente dessas três passagens que eu estava falando, né? O ar passa aqui raso, por cima do palato. Isso aqui está bem em cima do palato. Inclusive, essa parte mais clarinha aqui é o palato duro, tá? Então, o ar passa bem por cima. Tem até umas melecas, né? Que são essas secreções, muco e tal. Então, aqui dentro. Tem um caminho intermediário, que é um pouco menor, enervado, tá vendo? Tem inervações, isso vai fazendo com que gere certos estímulos. E tem a parte alta, essa passagem bem em cima, que está próxima do bulbo olfativo, que são essas ramificações aqui. Isso aqui já está na altura dos nossos olhos, ó. Isso aqui são as pálpebras, né, desse desenho, então isso aqui já está bem perto do nível dos olhos. E por aqui, Swami Kuvalayananda vai dizer que é uma área muito mais sensível e delicada, né, justamente para a gente captar partículas minúsculas, né, com o nosso olfato. E então, quando o ar passa por aqui, ou quando a gente força a passagem do ar por aqui, é preciso que a gente faça isso de uma forma assim bastante suave e delicada. Ele vai falar que a membrana dessas duas cavidades inferiores, principalmente a mais baixa, ela é muito mais resistente. Então a gente pode respirar assim, produzindo um atrito maior do ar nessas passagens, mas ali em cima não. Em cima a gente tem que passar de forma bem cuidadosa. Se eu mudo aqui, muda para vocês, não muda a imagem? Muda, né? E aqui então, só para dar um panorama bem geral, é, são basicamente as estruturas que ele está dizendo que ele vai falar, né? Então está falando aqui da cavidade nasal, está falando, não detalhadamente, mas os espaços que o ar passa estão aqui nessa cavidade nasal. E aí ele fala da cavidade oral, né? E a faringe está lá no fundo dessa cavidade oral. Tem a epiglote, que vai fazer com que é, separe, né? Se isso é um alimento, se isso é ar. Aí ele vai pela laringe, então o ar vem lá das narinas, vai para a faringe, que está basicamente ali no fundo da boca, garganta. Aí tem a laringe, que meio que conecta aqui a faringe com a traqueia, né?
E a traqueia vai chegar lá nos nossos pulmões, ele vai falar do brônquio, vai falar dos pulmões propriamente, né, da estrutura dos pulmões, e vai falar dos alvéolos, tá? Lá dentro dos pulmões, onde acontecem as trocas. Então, essas são as estruturas que a gente vai olhar. Diafragma está aqui por baixo, então a movimentação dos pulmões, ela depende do diafragma, ela depende das costelas, coração está lá no meio, enfim. Isso aqui é um pequeno panorama que a gente vai fazer para entender um pouco melhor essas estruturas, tá bom? Quando a gente olha um pouco mais aqui a região da boca, junto, né, a gente vê aquelas três passagens aqui, essas cavidades, e isso vai levando para a faringe. Então, a úvula, né, essa coisa que a gente chama de campainha, ela está lá no fundão da boca, né, no fundão da boca, e atrás dela é onde começa a faringe, tá? Então é uma área que a gente nem consegue tocar direito, ela está atrás da úvula, a gente nem alcança com a língua em geral, né? No máximo a gente alcança a úvula ali, no máximo. Então a faringe, a língua, né? Ela é esse órgão aqui todo grande, a ponta da língua está aqui, logo atrás dos dentes. A gente não consegue muito virar essa língua tão para trás, né? É, tem técnicas que vão fechar justamente a faringe com a parte de trás da língua, mas a ponta da língua a gente não consegue chegar com ela tão para trás. Tá? E aí tem o esôfago por trás, né? Então, quando a gente pega aqui a nossa região do pescoço, tem as vértebras, a coluna cervical. Logo na frente da cervical tem o esôfago, que é por onde a gente engole bebidas e alimentos, e a faringe, a laringe aqui na frente, tá? Sente esses anéis quando a gente passa aqui os nossos dedos suavemente pelo pescoço, né? E atrás disso, a gente não consegue alcançar bem, mas assim, um pouco lateralmente a gente consegue, tá o esôfago e atrás tá a coluna cervical. Voltamos para o texto. Eu vou passar um pouco mais rápido por esse aspecto anatômico, né? Porque é mais interessante o aspecto fisiológico do que as estruturas em si. Mas as estruturas têm também elementos super fundamentais, como eu estava dizendo ali, né? Então o ar ele tem que passar mais suavemente lá por cima e tal. Essas são coisas que são importantes. E conhecer essas três cavidades é absolutamente relevante dentro de uma prática pranayâmica, como é o que a gente estava fazendo hoje, tá bom? Bom, vamos pular aqui, já falei o que tinha de mais relevante em relação ao nariz e todo esse espaço interno, que ele continua chamando de nariz. Fala da região, olha lá. Existe a região olfativa e a região respiratória, né? Então, a região olfativa, ela não é tida exatamente como uma região respiratória, por isso que ela precisa ser tratada com um pouco mais de cuidado ali. Mas ela deve ser usada também na respiração pranayâmica. Bom, a faringe. Né? Então, a faringe é essa primeira área onde que recebe o ar que vem das narinas, logo atrás, ali no fundo da boca, na direção da garganta, situada acima do palato mole e abaixo da base do crânio, né? Acima do palato mole, quer dizer, está lá atrás, recebe o ar, a gente não alcança com a língua, mas se você fosse tentar ir nessa direção, você vai tentando ir com a sua língua lá para cima e para trás, né? Como se tocasse um palato mole com ela, é para trás, para cima do palato mole.
Tá, aqui tem uma área interessante, porque é aqui, né, que separa. ah, Bom, primeiro que tem um controle para que não leve ar e pressão para os ouvidos, isso é relevante. Quando a gente fala, é justamente nessa área, né, da faringe, essa parte oral, né, quando fala, é ali que há um bloqueio do ar. Então, quando a gente está falando, há um bloqueio na faringe e o ar ele vai sendo, né, vai saindo pela boca. O som ele vai produzindo nas cordas vocais e tal, mas isso vai fazendo essa divisão, né, entre o que a gente respira, respirando sem falar, respiração nasal, mas aí para falar, esse ar tem que sair pela boca, e aí tem lá né, um- uma valvulinha que vai abrindo e fechando. Tá, e aí é a partir daqui também que começa a direcionar, né, o que vai ser encaminhado para o esôfago e o que vai ser encaminhado para laringe, traqueia, que é o ar, né? Então, para a gente não levar comida e bebida para o pulmão, precisa ter essa epiglote que vai também, né? A cada deglutição, fechando a passagem para a traqueia e abrindo a passagem para o esôfago. A laringe. Então, a laringe, ela é uma pequena parte, né? É, que faz essa intermediação entre a faringe e a traqueia. Então, está na porção frontal do pescoço, a base da língua para baixo. Ela é uma estrutura de menos de 5 centímetros, né? Então ela é pequena, menos de 5 centímetros. A gente viu que ali ela é uma espécie de conector quase, para ser bem simplista. Uh, Pessoas popularmente conhecidas como pomo de Adão, né? Então, para a gente localizar aqui a laringe, está mais ou menos nessa região. É aqui também que se produz, né, região sonora, uma caixa sonora e instrumentos responsáveis pela voz humana. Então tem essa região que a gente chama de glote, né? E que ela tem cordas vocais que são assim como se fossem duas membranas, né, que se abrem e se fecham, e é isso que vai determinando quando elas vibram e se elas estão mais abertas ou mais fechadas, é o que vai determinando a forma como a nossa voz sai, e é o que vai também determinando aqui essa passagem, essas pregas ou cordas vocais, o som do ujjayi, por exemplo, né, o som característico do ujjayi, ele é feito aqui, na garganta, né, na laringe, se a gente quer ser específicos. Diferente do som do Brahmari, que ele é produzido lá no palato mole. Não é uma vibração daqui que produz o som do Brahmari, é uma vibração lá do fundo da boca, né? A gente vai entendendo como é que a gente faz, assim, as restrições que vão sendo criadas. Aqui a gente consegue restringir completamente a passagem do ar, prender, né? Então eu posso travar minha garganta e não tampar minhas narinas e prender completamente a minha respiração. Né? Então, vou fazer aqui, eu estou com a minha garganta travada, não estou tampando minhas narinas, não tem nada que está tampando aqui, mas mesmo assim, a minha respiração está presa, eu estou fazendo movimentos como se eu fosse respirar, expandindo a caixa torácica e retraindo, mas o ar não passa, porque eu fechei a garganta. Então, a garganta é um dos mecanismos de trava, ou a laringe, né? Se a gente está querendo ser mais específicos, um dos mecanismos de trava para a passagem do ar. Swami Kovalananda também sempre recomenda que se tape as narinas quando se faz Jalandharabandha. Então a gente tem um mecanismo de trava aqui, que eu não precisaria fazer nada, só de fechar a garganta eu já consigo bloquear a respiração, você pode experimentar isso aí, né? Você faz os movimentos respiratórios, mas trava aqui, o ar não passa. Além disso, a gente faz Jalandharabandha, fecha isso ainda mais e cria uma camada protetora.
Além disso, a gente pode fazer diva banda de uma forma que a partir do fundo da língua tape a passagem da garganta. Então é mais uma trava. E essas travas, elas são também mecanismos de segurança para ir equilibrando essas pressões nos ouvidos e na cabeça. E ainda poderia eventualmente fechar as narinas, tá? Então a gente tem várias camadas de bloqueio, né? Bom, traqueia. A traqueia é um tubo de ar, uma estrutura anatômica do tipo tubular, com 10 centímetros de comprimento, começa no fundo da laringe, por detrás da cartilagem cricoide, e se estende para baixo no tórax, até logo atrás do externo. Então começa aqui e vai logo atrás do externo, né? Vai na direção dos pulmões. Na maioria das pessoas, a parte superior da traqueia pode ser sentida com nossos dedos, abaixo da cartilagem cricoide. Então, dá para sentir um pouquinho aqui, né, da traqueia. Dá até para ver. Né? Se a gente faz aqui uma sucção tipo um Woodiano, dá para ver essas coisas. Bom, enfim, não vamos entrar tanto em detalhes. Atrás dela está o esôfago. E olha só que interessante. O esôfago está localizado logo atrás da traqueia. De fato, a parte membranosa da traqueia e do esôfago é uma só, né? Membranosa ou conjuntiva ou facial, né? E qualquer obstrução no esôfago provoca uma sensação de sufocação, mesmo que a passagem de ar esteja livre, né? Então, nem sempre, quer dizer, você engoliu alguma coisa e aquilo travou na sua garganta, aquilo travou no seu esôfago, você está engolindo um alimento no esôfago, ficou travado no esôfago. Não necessariamente isso chega a obstruir a passagem do ar, mas isso causa uma sensação de que você não consegue respirar, né? Porque essa, esse tecido conjuntivo, né, eles são conectados, ligados. Um grande número de glândulas mucosas na membrana da superfície interior da traqueia, muco secretado, uma passagem úmida, né? Então, assim, toda essa importância, claro, que vem desde lá de dentro das narinas, passando por todos esses órgãos que a gente está dizendo aqui, essa função de umidificar, essa função de filtrar, essa função de aquecer, essa função de filtrar e aderir no muco ou nos pelinhos, né, as partículas que possam vir junto e tal. Tudo isso vai sendo feito. Os brônquios. Ao descer ao tórax, quando chega à altura da quinta vértebra torácica, a traqueia se divide em dois tubos chamados brônquios. O tubo do lado esquerdo entra no pulmão esquerdo. Essas horas que o Sômico Valananda é um pouco exagerado nos detalhes, né? O tubo do lado esquerdo entra no pulmão esquerdo, é conhecido como brônquio esquerdo. O do lado direito entra no pulmão direito e é chamado brônquio direito, né? Então, tá bom, já entendemos. Ao penetrar a substância dos pulmões, cada brônquio se divide em diversas ramificações, e por sua vez se dividem em tubos ainda menores. Essas divisões ou subdivisões continuam a penetrar a substância dos pulmões mais e mais. É interessante esse termo, né? Penetrar a substância dos pulmões. Porque, assim, de certa forma, os pulmões são feitos disso, mas eles também têm todo ali uma massa, né? Então é como se isso fosse penetrando essa espécie de massa esponjosa que são os pulmões. Até que, ao final, os tubos se tornam tão pequenos que seu diâmetro é pouco maior do que meio milímetro. Os capilares, né? Se fossem separados dos pulmões, a traqueia, os dois brônquios e as ramificações cada vez menores que se espalham dela apresentariam a aparência de uma árvore invertida. Uma árvore invertida, suas ramificações, os seus galhos estivessem voltados para baixo, né? E o tronco, que seria a traqueia, voltado para cima.
Ao chegar ao diâmetro aproximado de 0,8 milímetros, ou de 8, não, 0,8 milímetros, menor que 1 milímetro, os tubos não mais se subdividem. Nesse ponto, esses finos tubos bronquiais se espalham, terminando em alvéolos ainda mais finos. Nesse ponto, esses finos tubos bronquiais se espalham, terminando em alvéolos ainda mais finos. Bom que eu vou revisando, tá? Um diâmetro menor de meio milímetro. Um cacho de uvas pode dar bem a ideia gráfica do que seria esses diminutos tubos bronquiais com células de ar, que são esses alvéolos agrupados à sua volta. Quando o ar que entra pelas narinas, faringe, laringe, traqueia e tubos bronquiais sucessivamente alcança os alvéolos, aí termina a sua passagem, quer dizer, o fim da linha, né? Dessas células, dos alvéolos, ele se difunde para a corrente sanguínea. Mas antes de estudar isso, ele vai entrar em detalhes que a gente vai passar a maior parte deles aqui sem, ah, sem esse detalhe. Mas a parte dos pulmões e dos brônquios e dessas ramificações, ela é especialmente interessante, porque, vamos pegar aqui, a presença dessas, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos, não quero entrar tanto em detalhe. Esses anéis, né, que ele está dizendo, esses anéis cartilaginosos, eles previnem que os tubos se colem. Então, ele se mantém sempre no estado aberto. Tá, beleza. Vamos entrar nos pulmões. Então, na sessão anterior, falou sobre os alvéolos. Essas estruturas se encontram em um emaranhado de tecidos fibrosos que as mantém juntas. Os vasos sanguíneos que os atravessam se dividem e se subdividem em miríades de capilares que as cobrem. Aqui também há uma rede de nervos que se espalha por todas essas estruturas. Todas essas partes, as células, os vasos sanguíneos e os nervos juntam-se em duas massas de substância esponjosa, que chamamos de pulmões. Né? Duas massas de substância esponjosa. Alvéolos também podem ser chamados de células aéreas. Todos os alvéolos que se formam ao redor de um fino tubo bronquial, com a aparência de um cacho de uvas, microscópico, minúsculo, né? Formam o que se chama de lóbulo terminal. Bom, beleza. Entra em detalhes de novo, a gente escapa um pouco deles. Né? Mas a gente já está vendo ali que o ar ele chega em pequenas ramificações, brônquios, né, que vão se subdividindo, capilares, canais muito pequenininhos e que eles terminam em uvinhas, né? Uvinhas, que são essas células de ar chamadas alvéolos, que é o fim da linha, mas é por serem tão fininhas, de uma película e uma membrana tão fina, que mesmo o ar não indo além, né? Mesmo o ar não indo além, é através do contato desses alvéolos com a passagem do sangue, né? Que há a troca gasosa. Então passa o oxigênio, passa o gás carbônico, né? Não o ar, mas as partículas do ar. Referimos-nos às miríades de capilares que revestem as células aéreas ou os alvéolos. Elas são as mais finas subdivisões finais dos vasos sanguíneos que passam pelos pulmões. Os vasos que entram nos pulmões trazem sangue impuro do coração para ser purificado nos pulmões. Né? Então chega sangue que precisa ser purificado do coração para os pulmões, né? Os vasos que saem levam o sangue purificado dos pulmões de volta para o coração. Então, o pulmão, ele leva esse sangue que precisa ser purificado para os pulmões, alcançam esses alvéolos estão em contato com o ar, fazem a troca, sai, né, o ar com o gás carbônico, o sangue absorve esse oxigênio, ele volta para o coração, ele vai ser bombeado para o corpo inteiro. Né? Então, ele vai
Ele vai explicar muito do coração também, as quatro câmaras do coração, como ele é bombeado e tal, mas de forma geral é isso. Tá? Então os vasos levam sangue, tá purificado de volta para o coração, e aí o coração vai bombear isso. Ora, a rede de capilares que reveste os alvéolos é extremamente fina e as paredes dos capilares são extraordinariamente finas. Desse modo, ao considerarmos uma célula aérea, encontramos dentro dela um estoque de ar fresco, né? Um arzinho ali dentro daquela microcelulinha, cercado por duas camadas extremamente finas de tecidos. A primeira pertencente à própria célula do alvéolo, né, ao alvéolo, e a segunda aos capilares. Então, capilares em contato com alvéolos, uma membraninha assim, né, permite com que haja essa troca. O número de capilares sanguíneos que circundam os alvéolos é tão grande que está além de qualquer imaginação. Foi calculado que os capilares dos dois pulmões poderiam conectar Mumbai a Londres, se esticados em uma única linha. Né? De Londres até Mumbai, lá na Índia, se você pegar todos os nossos capilares, os nossos, do nosso corpinho, né? Não precisa ser da população inteira, não, só de uma pessoa. Coloca tudo isso, tá, chega. Isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente precisa dessa enorme área densificada num órgão chamado pulmão. Mas se isso tudo tivesse aberto, isso seria uma área gigantesca, né? Seria uma área gigantesca. No momento ele fala aqui que vale um campo de futebol, né? Se tudo isso fosse colocado de forma aberta e, e a gente não tivesse esse mecanismo de bombeamento, mas se a gente dependesse de um ar atmosférico que passa por ele, né? A gente teria que ter uma área enorme, tendo ar passando por ela, para que a gente pudesse captar o oxigênio necessário e eliminar o gás carbônico por ali. Mas a gente tem um mecanismo muito eficiente que faz com que a gente condense tudo isso dentro desses órgãos que cabem aqui dentro do nosso corpinho. Então é bem interessante tudo isso, né? Que ele fala aqui da caso a quantidade de sangue presente nos pulmões em determinado momento fosse espalhada em uma camada muito fina, ela cobriria uma área equivalente a de um campo de futebol. O sangue dos pulmões. Ah, então os pulmões, no fundo, eles são assim um jeito, né? Inventado pela evolução de criar uma área enorme de contato de uma forma muito condensada, muito pequena. E aí, ele fala que essa descrição dos pulmões não estaria completa se não explicássemos as duas coberturas que revestem os pulmões e formam bolsas herméticas envolvendo-os. Então, eles são envolvidos em bolsas herméticas chamadas de pleuras, né? Membrana aquosa. Então, tem uma pleura, tem outra pleura, e entre as pleuras tem um líquido, né? E um fluido lubrificante, cada pulmão possui uma pleura separada, dobrada sobre si mesma, né? Então, assim, ela tem a parte interna, tem uma parte externa, e esse pulmão é coberto completamente. Temos duas bolsas herméticas. Aí ele diz, né, os pulmões estão dentro do tórax, claro. A camada externa da pleura reveste a superfície interna da caixa torácica e a camada interna adere aos pulmões. Tá? Então tem uma parte interna da pleura grudada ali nos pulmões e tem uma parte externa que está em contato com a caixa torácica. E aí quando essa caixa torácica se expande, né, se expande, ela puxa por conta dessa pressão, o vácuo que se cria, né, puxa a pleura que puxa o pulmão e o pulmão se expande. E quando o pulmão se expande, a pressão, variações de pressão, a pressão dentro dos pulmões se torna menor do que a pressão atmosférica, então o ar é sugado lá para dentro. Né?
E aí tem esse movimento que é feito em vários sentidos ao mesmo tempo. Tem o movimento das costelas, abrindo, puxando as pleuras, e tem o movimento do diafragma descendo, puxando também por baixo. Né? E aí isso se abre, então, para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. E aí é como se você tivesse, né, criando um vácuo, e esse vácuo suga o ar de fora. E a expiração é a mesma coisa, só que ao contrário. Então tem uma compressão disso, que aumenta a pressão de dentro do tórax e faz com que o ar, então, vá para onde a pressão é menor, que é a pressão atmosférica. Então a nossa respiração é uma manipulação de pressões. A gente não move o ar, a gente manipula pressões. E o ar vai para fora ou para dentro por variação de pressão. Né? É, mais ou menos como o vento se move. O vento se move de um lugar para o outro por variações de pressão. Variações de temperatura também produzem variações de pressão no final das contas. Né? Então ele se desloca, ele venta, porque aqui está mais frio, aqui está mais quente, aqui tem mais pressão, ali tem menos pressão e ele se distribui de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Né? Então é assim que a gente respira. Tá? A gente suga o ar por criar uma pressão negativa lá no tórax e expulsa o ar para fora por criar uma pressão positiva dentro do tórax. Ficou claro isso? Isso é uma das coisas importantes, porque a gente não mexe no ar diretamente, entende? A gente não manipula o ar diretamente, a gente manipula os mecanismos que estão produzindo esse aumento e diminuição de pressão. E a passagem do ar é uma consequência. A gente pode deixar as vias de passagem do ar abertas, a gente pode deixar as vias mais fechadas, a gente pode restringir na glote, a gente pode restringir com a língua, a gente pode restringir com os dedos tampando a narina, né? E por aí vai. A Mônica sempre dando boas explicações aqui, né? Falando dessa parte anatômica. Pleural são tecido conjuntivo e são parte do nosso sistema facial. Tudo com as forças de compressão e expansão. Tecido facial, né? Esse tecido das faces que se comunica com o corpo inteiro e vai envolvendo tudo que a gente tem e se conectando, por isso que ele chama tecido conjuntivo, ele coloca tudo em conexão, né? Tá lá. Então a pleura, tecido facial, e se conecta e tá ali ligada com o diafragma, a gente já viu que o diafragma, enfim, essas coisas todas que a gente já tem visto. Eu já vi que eu passei bastante da hora que eu estava prevendo. Então vamos parar um pouco aqui. A gente já falou bastante de pulmões, mas a gente vai continuar um pouco mais com os pulmões, porque é muito interessante a gente pensar e criar essa ideia de que pulmões, eles são órgãos que têm um grande volume de sangue, ou seja, eles são órgãos esponjosos, órgãos mais líquidos do que aéreos, né? Pesados, com estruturas ali dentro dele compactadas de forma que poderiam ligar Mumbai a Londres, de forma que poderiam todo o sangue dos pulmões cobriam as áreas de um campo de futebol. Quer dizer, é muita coisa ali. Eles são pesados, eles pesam cerca de 10 quilos cada pulmão, né? E, e tem outras coisas, tem coisas bem legais que a gente vai vendo aqui, mas é interessante sentir o peso dos pulmões, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia, porque às vezes a sensação é essa, de que os pulmões eles são como balões de ar. Eles são na pontinha, né? Só que junto com tudo isso, eles também têm os capilares transportando sangue. Então, ao mesmo tempo que eles são balões de ar e nos dão essa sensação de expansão e que pode dar uma sensação de muita leveza, nossa, o sangue está bombando lá dentro. Ele é pesado ao mesmo tempo, né? Ele é denso, ele é maciço quase ao mesmo tempo. Eles são mais líquidos do que aéreos, né?
Então, isso é interessante. A gente vai seguir falando um pouquinho mais dos pulmões. Me alonguei, desculpem, queria ter feito isso em um pouquinho menos de tempo. São 8 horas. Espero que não seja muito chato, né? Mas é importante a gente olhar um pouco para essa parte anatômica, fisiológica da história, para a gente poder entrar na parte mais iógica. Se a gente quiser seguir o raciocínio de Swami Kuvalayananda, né? O raciocínio de Swami Kuvalayananda é uma construção a partir do olhar científico, a partir do corpo, a partir da materialidade, né? Nossa, deixa ele aí no meu óculos. É, e Swami Kuvalayananda não é muito de falar sobre elementos sutis. Não é muito. A gente vai ter que fazer a nossa própria via com outros elementos, com o Dr. Bolli, com aquilo que a gente sabe, pratica, para a gente ir trazendo isso também para cá, porque ele vai falar pouco dos elementos mais sutis que ele chama de espirituais. Boa noite, até amanhã. Seguimos. Semana que vem a gente segue com essa leitura. Beijos. Obrigado, gente, pela companhia.